noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a luz do Mestre Jesus esteja em cada um dos corações. Lembrando sempre, primeiramente, eu quero que eu não. Dá para me ouvir no fundo, é melhor pegar, acho melhor no fundo, né? Também se eu te falo pra caramba, gente. Melhor, né? Alô? E agora também que você ligasse aqui? Fala aí. Não, acho que já ligou. Não tem problema. Fala, Nego. Alô? Boa noite. Agora sim. Boa noite mais uma vez, sejam muito bem-vindos. É sempre bom a gente adentrar a casa nesse sentimento, né? De gratidão, de amparo. E lembrar sempre que a casa ela é também pronto-socorro espiritual, que assim como a gente vem aqui procurar luz, esclarecimento, né? A leitura, os tratamentos, também assim os nossos irmãos desencarnados, que também vêm para esse auxílio, para esse aprendizado, os nossos mentores. Então realmente hoje é uma noite cheia, né, de luz, de amor, de tratamento. Cada um vem trazendo consigo aquilo que precisa, ou aquilo que vem emanar também. E é nesse sentimento de luz, de gratidão, de acolhimento, de paz, que eu convido a todos para fazermos a prece do Mestre Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Jesus. A gente faz a prece 1, 2, 3 vezes por vem aqui, né? E ainda assim ela toca e emociona, né? Gostaria também, em nome dos trabalhadores da casa, agradecer sempre o auxílio, as doações, que a casa está sempre aqui, a gente vem perto com o coração, porque nós temos assistidos que precisam, e todos que vêm também colaboram, seja com as doações, ou com as intenções, ou recomenda. Então a gente agradece muito o apoio e a colaboração de todos. E vamos continuar pedindo auxílio, né? Porque nós temos as famílias, os necessitados que precisam. Então a casa sempre pede para quem estiver na sintonia, para quem puder auxiliar com fralda descartável, que é algo que sai bastante aqui. Extra G e M, é isso, né? Fralda de leito, tá? Então quem puder e estiver na sintonia, a gente agradece muito, que Deus abençoe. Tem uma mãezinha também precisando de um carrinho de bebê, pode ser usado em boas condições. Se vocês souberem de alguém, ou se alguém tem em casa, está lá paradinho, fechadinho, não está usando, e te tocar no coração e quiser fazer a doação, é só falar com as meninas da casa também. Tá bom? Muito obrigada. Queria começar hoje falando, e na verdade lembrar, que quando eu venho e recebo esse convite maravilhoso, que primeiramente eu coloco esse convite para o meu aprendizado. O que é a leitura, a leitura do Evangelho, ou o que eu vou dividir com os meus irmãos essa noite, tocou no meu coração, na minha vida, no que a prece, quando eu faço a prece, abro o livro, o Evangelho, falo o que eu vou dividir, sobre o que eu vou falar hoje, sobre o que nós vamos partilhar, é sempre algo que eu trago para a minha vida, para o meu comportamento, para a minha mente, para o meu coração, aonde que eu posso encaixar esse aprendizado, e sempre tem em situações diferentes.
que aconteceram naquele dia, ou que aconteceu naquela semana, ou que às vezes é uma situação lá atrás que eu não soube lidar, ou que eu não tinha o aprendizado da leitura, ou que eu não tinha a bênção de partilhar com gratidão de conhecimento, de luz. Aí eu vou me lembrar que naquela situação, se eu tivesse tido o conhecimento, o despertar que eu tive naquele momento, eu ia saber lidar com aquela situação. Então, o Evangelho, a leitura edificante, sempre nos coloca nesse lugar. Então, antes de começar a leitura, eu ainda quero reforçar isso. O quanto é importante a leitura, o quanto é importante o autoconhecimento. A casa tem a biblioteca aqui, que é a coisa mais linda do mundo. Eu fico, na verdade, evitando, porque eu pego livro emprestado, eu compro, depois eu gosto do livro, eu acabo comprando o livro da biblioteca, porque eu estou com dó de devolver. E a gente vai aprendendo através dessa troca aqui, quando a gente faz uma leitura aqui, ou quando vocês vão até a biblioteca, pegam um livro e vem dividir o que aprendeu com a gente. Isso é muito bom, porque nos coloca nesse lugar de falar, nossa, que gostoso. E a gente já divide aqui, ou divide em casa, né? Pega um parágrafo e fala, nossa, como isso aqui se viu. Então, sempre que vocês puderem, se atentem à leitura, ao autoconhecimento, a dividir palavras e verbo, porque é luz. Ele espalha, ele expande, né? A gente dividir leitura e autoconhecimento e aprender é sempre muito bom. E dentro dessa reflexão, saiu mais uma vez, que eu estou nele, tá, gente? Eu ainda estou nesse livro aqui, que eu recomendo muito, que é Alma e Coração, pelo Espírito de Emmanuel, é o livro do Francisco, do nosso querido Chico Xavier. E quando eu fiz a prece, eu fiz na vibração dos últimos acontecimentos, né? Do que o nosso planeta está passando, de tudo que a guerra nos traz a nível de frequência, de energia, né? O quanto é desafiante a gente querer entender como que funciona, o quanto isso afeta, né, o nosso coração, a nossa mente, faz a gente refletir, né, sobre a dor, sobre a perda, sobre tudo o que é a nível de ignorância ou a nível de egoísmo, enfim. E a gente não tem o alcance desse entendimento, muitas vezes, né? A gente acaba levando tudo isso para um cenário muito do que a gente conhece, do que a gente entende. E a gente se pergunta muitas vezes por que isso acontece ainda, né, no mundo de hoje, com tudo que a gente tem de informação, de tecnologia, de exemplos de aprendizado, fora tudo que o Cristo nos deixou, né, que já vem vindo, nos ensinando sobre amar, perdoar, partilhar, e aí de repente tudo começa a acontecer de forma tão grande. E foi dentro desse sentimento que eu fiz a prece hoje, porque a gente é levado, sem às vezes que a gente perceba, para uma vibração assim, né? A gente cai a nossa vibração, porque a gente partilha daquela dor, daquele sofrimento. E aí em cima disso veio um texto que chama-se Indicação da Vida. E a mim me pareceu assim tão oportuno, porque a gente acaba vibrando num lugar, quando na verdade a gente pode estar vibrando em outro, sendo instrumento de auxílio, porque quando a gente se pega imaginando dentro de si, a gente fala, tão pequeno, né? Diante de tudo que é, como é que eu posso fazer para ajudar? Como é que eu posso fazer para entender e auxiliar? Então a leitura fala muito disso, que às vezes a gente se pega entrando dentro de um pessimismo, de um negativismo, de uma incompreensão, e isso vai tomando conta, é onde a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, para onde está direcionando os sentimentos, para que isso também não torne ainda maior a frequência de tudo que está sendo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, sobre para onde a gente está direcionando os nossos sentimentos, pensamentos e vibração,
quando nós somos testados e colocados para refletir sobre os acontecimentos, né, do planeta, do mundo, das vivências, né, do outro. Então a leitura, ela fala assim: uma receita que nos cure os sofrimentos da mágoa, uma indicação para esquecer o mal e esquecer também o mal que nos fizeram. Muitos pedem, urge, no entanto, reconhecer que o bem é tão vital e espontâneo em nossa estrada comum que nos habituamos frequentemente a recolhê-lo sem ao menos pensar em estudo ou gratidão. Um exemplo disso é o amparo incessante e gratuito do sol e do ar que nos alimenta. Então aqui eu já quero dar uma paradinha, porque o primeiro parágrafo fala justamente disso, que às vezes nós estamos tão preocupados com tudo que não é, ou que deixa de ser fora da nossa compreensão, que nós deixamos de olhar para o que existe e para o que é, né? E sentir gratidão pelo que é no hoje. E ele dá um exemplo muito simples, ao mesmo tempo muito grande, porque ele fala do amparo incessante e gratuito do sol e do ar que nos alimenta. Não precisa muito, nós estamos 2 semanas aqui, pô, uma chuva danada, né? O sol foi passear por aí, nunca mais voltou, e aí a gente fica como? Eu me peguei reclamando, não sei se vocês, mas só chove, tá tudo mofando, a gente tá mofado, e a roupa não seca, e tal, e cadê o sol? E aí a gente percebe o quanto é importante a gente ter equilíbrio, né? E que dentro do planeta, a nível de natureza, é tudo tão equilibrado, só que nós não temos muitas vezes ou a compreensão disso, ou a gente não para refletir sobre isso, e a gente fica reclamando. Aí eu fiquei pensando, eu falei, calma que já o sol chega, minha filha. Não é do seu tempo. Ele não vem para secar a sua roupa, né? Para você poder ficar lá tomando a sua vitamina D. Ele vem no tempo que tem que ver. Então aproveite o tempo nublado, aproveite a chuva da melhor forma, que ela também é necessária, é abundante. E aí a leitura continua. De modo geral, não nos lembramos do que vivemos imersos no oceano infinito da infinita bondade de Deus. E em muitas ocasiões, ao invés de seguir os movimentos certos das correntes do amor universal em que existimos e respiramos, lutamos contra elas, a dilapidar em vão as nossas próprias forças, no só intuito de solenizar diminutos detritos de lodo que passam por nós, a caminho de esquecimento e desintegração. Se te encontras sobre o real propósito de subtrair o coração à influência do mal, promete a ti mesmo enumerar as bênçãos que te rodeiam e aquelas outras que te ocorrem na experiência cotidiana. O abrigo doméstico, a saúde relativa, o remédio que suprimenta as energias, o pão, a veste, a água pura, o trabalho digno, os recursos que te sustentam a execução dos compromissos assumidos sem problemas de consciência. Acho que não tem coisa melhor, né? Quando a gente começa a olhar, ainda mais em situações assim, o quanto nós somos abençoados e o quanto nós temos. E aqui quando fala assim, a execução dos compromissos assumidos sem problemas de consciência. É tão bom a gente ter os nossos compromissos, as nossas coisas na vida, sabendo que estão caminhando dentro do que é certo, do que é justo. É tão bom a gente poder acordar e falar, nossa, agora eu vou fazer o meu dia a dia aqui, honestamente, de forma justa, tranquila, com a minha consciência limpa. Posso ser errante, certamente que sou, mas tentando acertar, tentando fazer melhor. E aqui continua, o estudo tanto quanto queiras, os valores da amizade,
as possibilidades de compreender e de auxiliar, o tesouro da oração, o apoio constante à renovação íntima e as palavras encorajadoras de alguém. Então, nesse pedacinho, ele está falando da quê? Da gente começar a olhar para o que a gente tem, que muitas vezes a gente se esquece porque é automático. O ar que a gente respira, para a gente é tão nosso. E até pouco tempo, o que nós tínhamos? Justamente a falta dele, não é isso? Que foi o que assolou a todos nós, nos pegou, nos fez refletir. Foi uma pandemia que trouxe justamente a falta do que para nós é abundante. Que a gente faz no automático. A gente não aprendeu nem a respirar direito. A gente respira também no automático. É algo que eu sugiro muito. Enquanto terapeuta, no meu trabalho, eu sempre falo sobre isso. Vamos aprender a respirar esse ar maravilhoso que a gente tem em abundância. Porque ele é de fato valioso e nós passamos por um processo e percebemos o quanto o ar é divino. E nós temos aqui, né? Nós temos a água, o sol. Quem somos nós sem água? Quem somos nós sem água? Meu Deus, nós temos em abundância. Então, quando a gente para ver o que temos em abundância, não tem como a gente não agradecer, né? Então, a leitura, ela fala do que a gente tem e pode agradecer e do que a gente pode expandir do nosso para fora. Para o outro, para quem está sofrendo, para quem está precisando, ou só a vibração de amor e de gratidão, quando diz aqui: se te encontras sobre o real propósito de subtrair o coração à influência do mal, promete a ti mesmo enumerar as bênçãos. Então, quando eu enumero as bênçãos da minha vida, do que eu tenho ao meu redor, já é maravilhoso. Quando eu posso expandir isso, aí eu vou lá para onde? Para o estudo, quanto queira, os valores da amizade, as possibilidades de compreender e de auxiliar. Compreender e auxiliar. A partir do momento que eu me coloco na posição e no coração aberto para compreender, primeiramente, antes de julgar, ou de apontar, ou de verbalizar dentro de um círculo, ou seja, na minha mente mesmo, de algo que me foge à compreensão, e a gente faz isso com muita frequência, a gente não busca compreender, a gente vai primeiro falar sobre. Futricar a vida alheia, gente, eu já fiz muito isso. Quando eu falo disso, eu falo porque eu já fiz isso. Olha, não sei não, me disseram que já está errado. Ouvi dizer que fulano, você ouviu dizer. Eu não tenho certeza, mas acho que. Olha só. Então a vigilância é muito importante nessas horas. Porque ela faz com que a gente se corrija na mesma hora. Eu hoje vivo numa corrigenda constante, porque eu era tão loucuda, porque eu já falo muito. Uma casa cheia de filhos, imagina como é que eu era. Né? Então, assim, era um falatório sem compreensão que o Espiritismo me colocou no meu lugar, assim. Ó, minha filha, vamos aprender a pensar, vai procurar saber do que está falando, vai compreender, entenda que cada um tem a sua vida, as suas passagens, as suas questões, cada um sabe o que carrega consigo e não cabe a nós julgar, sim compreender e auxiliar ainda. Então, se eu não puder ser auxílio naquilo que eu estou falando, para que raios eu vou abrir minha boca? Eu pergunto isso aí. Né? Se a gente tem o dom de verbalizar, de ouvir, somos dotados de inteligência, de sentimentos, e todo
quando a leitura edificante nos leva para compreender e auxiliar, a gente vive no automático do dia a dia, batendo a nossa boquinha, falando do que a gente não sabe, do que a gente não tem certeza, acusando, julgando. Então, o autoconhecimento traz isso também. Essa vigília para aquilo que eu vou verbalizar. Eu vou ser um serviço de auxílio? O que eu vou falar passou pelo crivo, ali as 3 peneiras, para que eu possa soltar para frente? Como andam os meus pensamentos em relação ao meu irmão, ao meu colega? Ao menos um provido de autoconhecimento ou de qualquer coisa que seja. Então, que eu seja a pessoa que vai plantar a semente da reflexão, do auxílio, do amparo, do verbo que acolhe, que abraça, que entende. E se eu não entendo e não compreendo, eu posso auxiliar com o meu silêncio, prece e reflexão. Olha que incrível! Isso vai me tirar de tanta coisa que eu não preciso. Não é verdade? Então, se eu te for falar de vibração e frequência, então. Porque intenção é isso. Né? A leitura edificante, o autoconhecimento, ela me traz para um lugar de deixa eu ver o que é que eu estou vibrando. O que é que eu estou falando. E aí eu me coloco nessa vigília. Eu quero falar coisas boas. Eu quero acontecer luz. E aí, no momento desse que a gente está passando, né, de guerras, de coisas, que sejamos luz também. Porque se nós somos partículas do ser, filhos de Deus, e vibramos energia, intenção, sentimento, olha quanta coisa boa vem de nós, como que nós podemos achar que a gente não pode auxiliar num momento desse, em que urge mais do que nunca o perdão, o amor, a compreensão, o auxílio? Porque a dor já está grande, o julgamento também, a agonia, a dor, né? Então que eu seja luz, que eu seja compreensão, que eu me coloque em prece, entre em comunhão com a minha espiritualidade amiga, que eu me una a essa falange maravilhosa que estão nessas regiões, resgatando, acolhendo, pacificando. Se o meu pensamento aqui, a minha prece aqui, ela é emanada com intenção para qualquer lugar, ela chega na mesma hora, porque energia, vibração, intenção, não tem tempo e espaço. Penso logo, eu emano, vibro e chega lá. Olha que incrível. Então, se eu estou numa situação em que o cenário é caótico, que o cenário é de dor, automaticamente eu já me coloco aqui, ó, na minha luz, no meu auxílio, transmuto essa dor que eu não compreendo, os motivos, a causa. Então, se eu não compreendo, que eu vibre o melhor de mim. E aí a gente emana, vocês sabem, já em algumas leituras espíritas, do próprio Chico mesmo, né? E Joana de Ângeles também, se eu não me engano, eles falam que quando a gente está em prece, ou quando a gente se volta para uma vibração de luz por alguém, na mesma hora é levado como se fosse um tesouro, gente, para ser jogado aonde precisa, em cascatas de luz, que alivia a dor, que alivia a angústia, que ajuda nos resgates de quem está lá na escuridão. Por quê? Porque nós estamos aqui numa zona próxima de onde nossos irmãos precisam de auxílio. Desencarnaram de onde? De onde nós estamos. Nós somos os irmãos que também podemos ajudar de forma muito grande, porque eles estão perto de nós. Então, da mesma forma que a gente fala dos obsessores, das nossas companhias que estão fora da luz, estão sofrendo, que precisam de auxílio, por que
estão lá? Porque estão se alimentando do quê? Da vibração do ambiente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Não é assim? Então, como é que eu posso transformar isso? Auxiliando, porque eu estou perto. Se eu estou perto, eu vou mandar o quê? Que eu seja resgatado, que haja luz onde tem dor, que haja paz, resgate, consciência. E a gente vai jogando isso, gente, para que vocês pudessem ver como isso brilha, como isso alcança, como o amor, ele é tão sublime, o perdão, o auxílio, e ele chega. Ele chega. Só que a gente duvida da nossa capacidade de vibrar no amor. A gente duvida da nossa capacidade de que nós podemos emanar de onde a gente está luz e amor para quem quer que seja em qualquer lugar. Então, se eu não tenho a compreensão, que eu peça para o meu mentor me trazer aquilo que eu preciso. Através de uma mensagem, de uma leitura, de uma meditação. Mas eu tenho que pôr na minha cabeça de que eu sou luz, dotado de amor, de inteligência. Eu posso aprender a compreender. Eu posso aprender a emanar o que eu tenho de melhor em mim. Eu posso aprender a me corrigir daquilo que eu sei que em mim não é bom. Comecei, porque às vezes sem querer eu começo, putz, não é meu. Deixa eu aprender aqui. Isso não está legal. Eu sou um ser de luz. Eu sou falha, eu estou no mundo encarnado para aprender, mas eu tenho a intenção de ser melhor, não é assim? A gente está aqui para isso. Para se aprimorar, aprender, evoluir, partilhar, dividir, na luz, no amor, no aprendizado. A gente sabe que é difícil, porque a dor existe. E a guerra, ela nos traz para uma reflexão. Mas a vigilância no que eu estou pensando e no que eu posso ser é importantíssimo. Faze cada manhã uma lista dos bens que Deus já colocou à tua disposição. E observarás que o mal é nuvem passageira no céu de tuas ideias e emoções. Então, te desvencilharás rapidamente de todos os laços que ainda te prendam, porventura, à sombra de ontem, para encontrar hoje o melhor tempo de sentir o bem, conhecer o bem, crer no bem, praticar o bem, na romagem evolutiva em que todos nós achamos, buscando passo a passo a vida perfeita para a felicidade maior. Então esse parágrafo fala de tudo que a gente acabou de dizer aqui. Porque nós temos essa capacidade de fazer na nossa manhã essa lista de tudo que a gente tem de bom. Tudo. No mundo físico mesmo agora. Tudo que eu tenho de bom na minha casa quando eu chegar lá agora, me esperando. Aí eu vou começar a aumentar essa lista. Eu saio daqui e vou expandir essa lista. Começo de mim. O que eu tenho de bom em mim? Aí eu vou enumerar os meus sentimentos bons. Não tenho vergonha nem medo de enumerar o que de bom tem em vocês. Eu tenho consulentes que não conseguem olhar para isso. Vocês acreditam? Porque a pessoa está tão condicionada no automatismo do dia a dia, de ter que ser rude, de ter que ser firme, de não ter tempo para pensar, de não ter tempo, não tenho tempo, não dá para mim agora, eu preciso ser firme. Que quando ela chega na terapia, eu falo, você já olhou para você e para as suas qualidades? A pessoa começa a ficar assim, eu não sei. Eu falei, não, tudo bem, então você vai para casa, aí na próxima sessão você me traz, está tudo bem, no seu tempo. Quando estiver relaxado, você começa a pessoa não consegue. Porque algo nela faz com que ela não seja merecedora. Será? Tem isso também. Então vamos enumerar. Começar de dentro para fora. O que eu tenho de bom em mim? O que eu gosto em mim? O que eu gosto no meu dia a dia de bom? Quem dos meus filhos são pessoas que me agradam, que me auxiliam, que me acrescentam? No que eu acrescento para o outro, no meu trabalho, você vai indo. Daqui a pouco você está vibrando para o todo.
sua mãe, dos seus filhos. Tem amor maior do que o que a gente sente para os nossos filhos? Para os nossos pais? É esse amor. É esse amor que a gente tem que aprender a vibrar para o todo. E aí isso vai acolhendo essa dor que a gente tem, sabe, dos acontecimentos. Ela vai tomando um outro lugar. Porque a gente sente, nosso mentor nos mostra assim, olha, isso aí. Aí a gente começa a dormir melhor, a gente fica mais calmo. Porque é exercício. Eu tenho que me colocar à disposição do exercício. De ser melhor, de fazer melhor, de vibrar melhor. Então é esse convite que eu gostaria de deixar hoje aqui. Porque realmente o planeta está passando por questões energéticas pesadas. Só que não sejamos nós parte disso. Vamos compreender, vamos abençoar, vamos ter fé em Deus, vamos buscar os ensinamentos de Jesus, vamos vibrar na luz, no perdão, porque é disso que o mundo precisa. Todo o resto já tem aí, nós estamos vendo. Nosso mundo, as pessoas são do contrário. É da compreensão, do perdão, do amor, da luz. É difícil, não é? Vamos exercitar todo dia um pouquinho. Bons pensamentos, vigiar o que a gente está falando, o que a gente está pensando. Saber que somos capazes de mandar luz para qualquer lugar e qualquer momento. Que Jesus possa iluminar a nossa mente, a nossa consciência. Que a gente possa sempre expandir do nosso coração para o todo. Com o auxílio do Mestre Maior e da espiritualidade amiga. Que Jesus abençoe a todos, que todos possam levar o que vieram buscar de acordo com o merecimento de cada um. Muito obrigado pela partilha, pela escuta. Gratidão. Boa noite. Boa noite.